Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série em que lemos o Evangelho capítulo por capítulo. Estamos aqui na sequência do Evangelho de Marcos. No episódio anterior, estávamos lendo o capítulo 10. Quais eram os temas do capítulo 10? Vocês lembram? Temos lembrança? Vamos recapitular aqui o que tratamos no último capítulo. Sim, Jesus falava sobre o divórcio. Na verdade, Jesus falava sobre a aplicação da lei mosaica. Aqueles eruditos perguntavam a Jesus se ele era contra ou a favor que os homens pudessem dar uma carta de dispensa, de repúdio às suas esposas para obter um outro casamento. Isso estava na lei de Moisés. E Jesus disse: está na lei de Moisés, mas Moisés foi o legislador de um tempo onde predominava a ignorância, onde predominava a brutalidade, a iniquidade. Então foi em virtude da qualidade daquelas mentalidades que Moisés estabeleceu uma lei assim, que permitia essa desigualdade. Mas segundo a própria lei de Deus, homem e mulher são da mesma dignidade. São criados iguais. São as duas partes de uma mesma gema. Então o que Deus juntou, o masculino e o feminino, o homem não pode separar, caracterizando o homem como superior à mulher. Então foi nesse sentido que Jesus era contra o divórcio. Mas que divórcio? Era o divórcio atual em que um homem, por exemplo, espanca a sua mulher e ela quer divórcio dele? Foi isso que Jesus foi contra? Uma mulher abandona o lar e o marido não pode se separar dela? Será que foi isso que Jesus disse? Um dos cônjuges faz mal aos próprios filhos, abusa dos filhos. Será que o outro cônjuge não deve se separar? Será que Jesus se opôs a essas realidades concretas? Evidentemente que não. O que Jesus estava considerando era a condição específica daquele estabelecimento de determinações de diferenças conceituais a respeito da dignidade do masculino e do feminino. Não é? Então é isso que nós devemos considerar. Depois, qual foi o outro tema? Jesus e as crianças. As criancinhas quiseram se aproximar do mestre e os discípulos, para não o perturbar, mantiveram as crianças à distância. Mas Jesus, vendo aquilo, falou: não, deixa vir a mim as criancinhas. Por quê? Aqueles que vão alcançar o reino dos céus são aqueles que se parecem com as crianças. O que ele estava querendo dizer com isso? As crianças espirituais, ou seja, aqueles que são livres de luxúria e ganância. Então aqui a analogia é essa, né? Todos nós devemos ser como crianças. Sri Ramakrishna dizia: aquele que tem o ego de uma criança de 5 anos não faz mal a ninguém. Não significa dizer que a gente vai brincar no parque de diversões com umas crianças de 5 anos, mas a gente vai se posicionar perante a vida, né, como um trigunatita, aquele que adora a Deus sem formalidades, sem ostentação, é o espírito natural da devoção. Então, muito interessante essa nota, muito importante para todos nós. Depois tivemos o quê? O homem rico, aquele jovem homem rico, erudito, que se aproxima de Jesus e diz: mestre, mestre, o que faço para alcançar a vida eterna? Ó bom mestre, o que faço para alcançar a vida eterna? E, então, Jesus diz a ele: você sabe, segue os mandamentos, porque Jesus olhou para ele e viu um erudito, e viu um pandita, e viu um fariseu, e viu alguém que era um abastado homem que tinha conhecimento das tradições espirituais e da lei de Moisés. Então ele respondeu: você sabe, não é? Honra pai e mãe,
não mata, não rouba, não levanta falso testemunho, todas essas coisas. E foi embora. Mas o homem continuou ainda importunando o mestre e disse: mas eu faço isso, mestre, desde que eu sou jovem. E aí o Evangelho de Marcos caracteriza assim: Jesus olhou para ele e o amou. O que isso significa, meus queridos irmãos? Que Jesus viu nele sinceridade profunda. Ao contrário do que se propaga quando se lê esse Evangelho, que esse homem rico é um exemplo assim de alguém egoísta, orgulhoso, que não quer ajudar os pobres, nada disso. Jesus viu nele sinceridade, um aspirante sincero, e disse: ah, então você faz parte dessa outra classe que precisa renunciar a tudo. Não basta seguir os mandamentos, você precisa renunciar a tudo. E aí você me segue. Qual é o ponto dessa história? Será que Jesus mentiu na primeira resposta? É evidente que não. Seria blasfemo considerar isso. Será que Jesus foi superficial na primeira resposta? Não. Jesus estava falando com um tipo de aspirante espiritual, aquele que busca viver bem. Não é? Aquele que cumpre os preceitos, aquele que age moralmente, aquele que age corretamente, aquele que é um bom cidadão, aquele que é um homem ou mulher de bem, não no sentido irônico, ok? No sentido verdadeiro. Esses estão submetidos ao quê? À lei de causalidade, o karma. Se você fizer o bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o bem vem até você. Ah, mas Marcelo, eu vejo tanta gente boa sofrendo. É porque você não está vendo a linha do tempo. Em algum momento esse bem retorna. Então é uma lei do mundo. Tudo tem consequências. Então se você quiser bons nascimentos, não é? Boas estruturas, nascer numa família devota, ter saúde, ter uma boa mente, uma sociedade pacífica que lhe permita viver. Essas coisas são alcançadas através de uma longa jornada de intrincadas relações kármicas. Vocês sabem, né, meus amigos? Eu sou um devoto de Sri Ramakrishna e estou lendo esse evangelho sob as luzes dessa perspectiva do ensinamento do Bhagavatismo, ensinamento do Bhakti. Então é claro que sempre há essas inserções desse pensamento aqui, que eu acho uma luz muito poderosa, uma lente muito qualificada para poder ler esse evangelho. É claro que aqui muitas e muitas vezes, né, vai escapar a minha interpretação das interpretações mais convencionais do cristianismo, mas eu acredito que isso seja também um pouco do sal desse trabalho. Muito bem. Acontece então que para você alcançar Deus, você precisa deixar de amar o mundo. E aí não vale mais essa ideia de, né, eu faço aqui para receber ali. Não. Eu abandono o mundo, abandono as minhas riquezas. Quais são as riquezas? Os vínculos que nós temos com o mundo. Vocês lembram da primeira bem-aventurança no início do Sermão na Montanha? Capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles o reino dos céus. Qual é um mendigo de espírito? É aquele que dentro do coração não tem mais apegos. Ele continua sendo pai, continua sendo mãe, continua sendo esposo, continua sendo esposa, continua sendo filho, pai, patrão, empregado, rei, soldado, faxineiro, tem uma fazenda, tem uma lojinha. Tudo isso continua existindo na vida dele. Ele continua vivendo a vida material, mas dentro do seu coração ele é pobre de posses. Ele sabe que nada é dele. Esse é o mendigo de espírito. É preciso renunciar internamente, dizia Thakur Sri Ramakrishna. A renúncia externa, às vezes, pode ser até um problema, porque você pode ficar orgulhoso. Pode querer ficar parecendo como um renunciante, mas internamente todos precisam ser renunciantes. Então esse é o ponto profundo desse evangelho. O discípulo Pedro perguntava: mas Senhor, se mesmo aquele homem que é bom, sincero, rico, erudito, não consegue, o que será de nós? O que será dos homens? E Jesus disse: para os homens não é possível, mas para Deus é possível. Ou seja, Deus, quando derrama a graça sobre nós, nós somos capazes de vencer o nosso orgulho. Então é necessário rogar a Deus para que Ele nos dê amor. Né? Prapati, entrega completa a Deus. É Deus que governa. Ok? Muito bem. Qual foi a outra passagem do evangelho passado? A dificuldade dos ricos de entrar no reino dos céus, né? Era o subtema. É isso. Rico de quê? Rico de posses. Enquanto nós fomos apaixonados pelo mundo, meus queridos amigos, vamos continuar aqui. Se você sonha em ter um Fusca azul,
se você sonha em ter um Basserhound, se você sonha em viajar para o Taj Mahal, se você busca namorar com uma menina japonesa, se você busca ter, sei lá, um restaurante de comida árabe, estou falando coisas aleatórias aqui. Se você busca alguma dessas coisas, Deus concede a você, em alguma das muitas vidas que você vai ter, a oportunidade. Se você passa a não ter mais desejo por nada, ainda que você realize as coisas, não basta. Porque o seu coração vai cobrar de você algum desejo. Então você direciona esse desejo para Deus. Aí, em algum momento, Deus vai dar a você amor puro por Ele. E você vai para casa. Para o seu Senhor. Ok? Muito bem. O desprendimento. Esse era um dos temas. Desprendimento. Porque os discípulos, alguns deles, né? Tiago e João. João, que evidentemente não é o autor do Evangelho de João. Se aproxima de Jesus e fala: mestre, a gente quer pedir para você uma coisa. O senhor tem que nos dar. E o mestre diz: tá bom, me diga o que quer. Quando você alcançar a sua glória, dê a nós dois, Tiago e João, 2 assentos perto do seu trono. E Jesus respondeu para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês sabem o cálice que eu terei de beber. Vocês sabem o batismo que eu vou ter que aceitar. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber. Vocês estão dispostos a aceitar o batismo que eu vou aceitar? E aqueles dois, sem entender rigorosamente nada do que Jesus estava falando, muito provavelmente entendendo literalmente batismo e cálice como exatamente essas coisas literais, falaram: sim, estamos. E o mestre disse: pois saibam que vocês vão receber de fato o cálice que eu vou beber, vocês vão beber também. E vocês vão receber o batismo que eu vou receber. Mas o que diz respeito a sentar à minha direita e à minha esquerda, isso não cabe a mim, porque cabe à constituição de cada um. Qual era o cálice? Qual era o batismo? O martírio do Senhor. Tiago e João e todos os outros discípulos diretos de Jesus, à exceção daquele discípulo que ele amava, que era um homem do Sinédrio, foram barbarizados, mortos, né? Martirizados. Todos eles beberam do cálice e tomaram, né, o batismo do Senhor. Mas eles não são aqueles que estão sentados à direita e à esquerda do Senhor, porque no reino dos céus existe uma pluralidade de qualidades de almas. Mesmo entre as almas liberadas existe uma pluralidade incrível. Dizia o Senhor Jesus a respeito de João Batista: João é o maior dos filhos de mulher aqui nesse mundo, mas no reino de Deus ele é o menor. Só para vocês terem ideia da pluralidade que é Vaikunta, a morada de Deus. Muito bem, meus amigos. E qual foi o outro ponto? Ah, claro, Jesus anunciou mais uma vez a sua paixão e a sua ressurreição, mas os discípulos nada entenderam e tinham até um certo receio de perguntar. E depois houve a cura de um cego em Jericó. Hoje, então, vamos seguir para o 11º capítulo deste Evangelho de Marcos. E vamos, então, ter os seguintes temas: a entrada de Jesus em Jerusalém, a figueira estéril, Jesus expulsa os vendilhões do templo, a figueira seca e o poder da fé, Jesus e as autoridades judaicas. Muito plural aqui de significados, algumas passagens bastante difíceis de serem compreendidas. Que a graça do bendito Senhor esteja com todos nós para que possamos ter as melhores luzes deste Santo Evangelho. E quando estão próximos de Jerusalém, perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 dos seus discípulos e diz-lhes: ide à aldeia que está à frente, e logo lá entrardes, encontrareis preso um burro pequeno, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazes isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o manda de volta para cá. Aqui nós temos uma indicação de que Jesus está apontando para um evento que a sua visão consegue perceber. Tem lá numa aldeia um burro, um jumentinho, que ainda não foi utilizado e que está preso.
ele manda os seus discípulos irem lá e desatar, mas alguém vai reclamar, é meu. E eles vão dizer, tudo bem, mas é para o Mestre Jesus, a gente vai trazer. E eles vão aceitar. Não é? Esse é um poder místico do Senhor. Aqueles que são mais versados no estudo das Escrituras e conhecem bem a tradição bíblica, e também conhecem a apologética cristã a respeito dessas passagens, sabem que existe um anelo entre este acontecimento e as profecias, né? Profecias de Zacarias que dizia, né? O Messias virá para Jerusalém sentado em um jumentinho, caracterizando justamente a sua disposição pacífica, o Messias da paz. Porque o cavalo, né? O cavalo é a coisa dos reis, dos guerreiros, né? E o jumentinho é diferente disso, tem um símbolo aqui. Então, o ponto é, Jesus está cumprindo as Escrituras aqui. Os discípulos sabiam disso? Não, porque eles não tinham conhecimento desse arcabouço, né, literário de citações escriturais. Mas, na posteridade, ao ler esse registro, há uma consonância aqui, né, uma convergência, as pessoas dizem, viu, está cumprindo-se aqui as profecias. Muito bem. Partiram e encontraram preso um burro pequeno ao pé de uma porta, ao lado de fora da rua, e soltaram-no. Alguns que ali se encontraram disseram, que fazeis soltando o burro? Responderam como Jesus tinha dito a eles e deixaram ir. Ou seja, Jesus leu aquela situação futura. E levam o burro a Jesus e lançam por cima as capas, e Jesus sentou-se nele. E muitos estenderam capas pelo caminho, outros ramos de verdura cortados. E os que iam à frente e os seguiam gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que chega ao nosso pai, de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E entrou em Jerusalém no templo, e olhando tudo ao seu redor, estando a hora já adiantada, saiu para Betânia com os 12. Então aqui o que nós vemos descrito é a cena célebre do Domingo das Palmas, ou Domingo de Ramos, né, que nas igrejas, sobretudo as igrejas mais antigas, se celebra quando da semana que antecede a Semana da Paixão, a Semana Santa. Jesus está entrando em Jerusalém triunfalmente. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o nome dessa festa. O que nos mostra aqui? Nos mostra que Jesus era muito popular. Jesus estava num nível de popularidade assim próximo de João Batista, ok? Muito popular, e as pessoas o recebiam como um grande rabino, como um grande professor espiritual, como um grande taumaturgo, e muitos até o viam como um Messias. E ele era recebido assim com grande alegria. Mas o que acontece? Já era meio tarde, então Jesus decidiu ir para uma cidade próxima para descansar à noite e levou os seus discípulos, seu círculo interno. Na manhã seguinte, saindo eles de Betânia, Jesus sentiu fome. Vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria alguma coisa. Mas ao chegar junto dela, nada encontrou a não ser folhas, pois não era o tempo de figos. E respondendo disse à árvore, que nunca mais, até a eternidade, alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Veja que curioso. Pela manhã Jesus está com fome. E lá de longe ele vê uma figueira. E ele vai até ela. Só que era uma época em que as figueiras não davam o fruto, o figo. Então, de se esperar que existissem figos não era mais natural. No entanto, quando o mestre chegou perto dessa figueira e percebeu que ela não tinha nenhum figo, ele aparentemente se irritou com ela e a amaldiçoou, dizendo então que não dê mais frutos. Os discípulos ouviram aquilo. E essa é a informação que temos desta cena. Jesus age de um modo bastante estranho. Por quê? Primeiro, ele se surpreende com algo que não deveria se surpreender. Figos não eram para ser dessa época. E segundo, por qual razão ele amaldiçoou uma planta? Aqui o importante é saber que os discípulos viram essa exasperação do mestre. E corta. Voltaremos a isso. E chegam a Jerusalém entrando no templo. Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E revirou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam as pombas. E não permitia que se transportasse qualquer objeto através do templo. Então, veja que curioso.
Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, caracterizando que ele vem como não um conquistador, não como um guerreiro, não como um rei soberano, mas como um humilde, como um pacífico, como um bondoso, como um destituído de força nesse sentido. Mas a primeira ação que ele faz ao entrar em Jerusalém é um ato de força, é um ato de revolta, é um ato de violência, é um ato de transgressão. Aqueles vendilhões do templo, como é dito, né, os vendedores do templo, os cambistas do templo, eles eram pessoas oficiais, legalmente estabelecidas ali, para colaborar com o serviço religioso. Qual era o serviço religioso? O serviço religioso era que as pessoas ofertavam a Deus sacrifícios, tanto pelas suas mazelas, quanto pelos seus desejos, quanto pelas graças que recebiam. Então, alguém agradecia a Deus por certas coisas, alguém se desculpava com Deus por certas falhas, alguém rogava a Deus por certas demandas, e tinha uma tabela de coisas que as pessoas ofereciam a Deus, como, por exemplo, pequenos animais, grandes animais, médios animais, vegetais, frutas, madeiras, coisas assim. Isso era ofertado ao sacerdote do templo, que oferecia a Deus como uma intermediação. E isso era cumprir o preceito. E existia toda uma estrutura de pessoas que viviam da venda desses objetos. Né? Nós sabemos que Jesus foi apresentado no templo e Maria e José levaram 2 pombinhas, não foi isso? Para esse regalo, esse agradecimento, não é? Do presente, desse dom que foi a vinda do filho. Então essa era a estrutura conhecida, né? Vamos lá, Caim e Abel, não é? Vamos a Abraão, que oferta a Deus o cordeiro em sacrifício em troca do seu filho. Toda essa simbologia, tudo isso fazia parte da estrutura ortodoxa do culto. Então Jesus vai e debanda com aquilo tudo. Muito bem. E ensinava, enquanto fazia isso, e dizia-lhes: não ficou escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Que é uma citação profética, né? Uma citação de Isaías, uma citação de Jeremias, da indicação do templo como um lugar livre de comércio, como um lugar de oração, não é? Como um lugar de entrada dos devotos. Essa é a sua sustentação. Mas vós fizestes delas um antro de ladrões. E os sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como poderiam matá-lo. É que tinham medo dele, pois toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ou seja, Jesus está apontando que aquelas práticas elas eram degenerações do templo, que Jesus considerava a casa do Pai. Para aqueles que querem dizer assim: em Jesus, no Evangelho, não existe templos, não existe religião estruturada, não, nada disso. O templo é a casa do seu Pai, e por isso ele se irritava tanto. Ele em nenhum momento disse: é besteira isso do templo ser a casa de Deus, porque Deus está em todos, Deus está em tudo, Deus transcende, então ele não tem um templo. Não é verdade. Em Jesus não está isso. Está que ele tinha profundo respeito pelo templo de Jerusalém. O único templo. De resto, você tinha sinagogas entre os judeus. O templo, a casa de Deus, era ali. E Jesus nunca contestou esta informação. E é por isso que ele se revolta perante o que ele considerou uma degeneração do que no passado poderia ter sido um ato individual de devotos puros do Senhor, oferecendo a ele o melhor que eles tinham, sabendo que Deus tem tudo, mas querendo dizer: Deus, eu sei que o Senhor tem tudo, mas do que eu tenho, que eu sei que é teu, aqui eu ofereço a ti por todos e por tudo. Vocês sabem, né? Palavras do rito bizantino,
Quando o diácono levanta a patena e o cálice, e o presbítero diz, cantando, né? Aquilo que é teu nós oferecemos a ti, por todos e por tudo. O que é isso? Estou oferecendo trigo, estou oferecendo vinho, estou oferecendo água, todos os dons das suas energias incriadas. É tudo teu. Mas nós aqui estamos reconhecendo isso. Então essas relações são puras. Mas o que pode não ser puro? Criar uma barganha com tabelinha, com preço, com relações comerciais. Jesus estava apontando que isso era roubo, que isso era retirar algo que não era lícito. Estava querendo dizer que essa era uma relação degenerada. E claro que muitos olharam aquilo com muito desagrado, porque viram que ele estava praticando uma coisa heterodoxa, não entendiam a sua ortodoxia. Muitos então estavam achando também que aquilo atrapalharia os seus negócios. Existem esses dois grupos. Não é só que se fossem todos uns safados que queriam dinheiro. Não. Algumas pessoas realmente eram perplexos diante da maneira como Jesus questionava o status quo da religião. Não eram só por desonestidade, eram também por incompreensão. Quando Jesus falou, por exemplo, a respeito da lei de Moisés, os discípulos de Jesus estranharam, falando, caramba, mas então a gente não pode fazer isso com nossas mulheres? Eles estranharam, porque esse era o senso comum. Então Jesus é um elemento realmente renovador daquele senso religioso. Ele estava falando para os judeus. Ele não estava querendo criar aqui um cristianismo, definitivamente não. Mas ele estava renovando a interpretação. Ele estava renovando o entendimento. Ele estava meio que dizendo, sempre foi isso que eu estou dizendo aqui, mas em outras épocas era impossível compreender assim. Mas eu estou aqui para estabelecer esse entendimento que os profetas sempre entenderam. É esse o ponto. E nisso ele faz, às vezes, com uma contundência que esmaga o sentimento das pessoas. E ele sabia disso. E era inevitável que fosse assim. Então veja, que ele começa o dia entrando como príncipe da paz, mas realiza isso? Há contradição? Não, porque na verdade ele não vem aqui estabelecer um reino mundano. É tudo sobre o espiritual que ele está tratando. Como um representante do Pai, Sri Ramakrishna dizia, né? O Avatara é como um vice-rei que chega nas províncias do reino do rei com o seu estandarte e estabelece a lei. É isso que Jesus faz. Não é? É assim que Pedro descreve nos Atos dos Apóstolos a posição de Jesus. Empoderado por o Senhor, empoderado por Deus, Pedro não fala em nenhum momento em Pai, ok? Empoderado por Deus, Jesus estabelece a sua lei. Então aqui ele está fazendo algo assim. Muito bem. Os sacerdotes então ficaram muito chateados e estavam conspirando contra ele. Mas eles temiam fazer alguma coisa contra Jesus. Por quê? Porque Jesus era muito popular naquele momento. Então sempre é problemático, né? Da mesma maneira que eles tinham dificuldade com João Batista. João Batista também era alguém que esculhambava completamente o que ele considerava como iniquidades do templo. Não do templo, mas dos cuidadores do templo. O pai de João Batista foi um sacerdote assassinado. João Batista era considerado então um homem santo pelo povo, mas ele era muito inconveniente. Mas era difícil, né, fazer algo contra João Batista, porque o povo o amava. Muito bem. E quando se fez tarde, saíram para fora da cidade, Jesus e os 12. E passando eles da manhã seguinte, viram a figueira seca até as raízes. E Pedro, recordando-se, diz a Jesus, Mestre, olha como a figueira que amaldiçoaste secou. Veja, aquela primeira passagem mostra Jesus amaldiçoando a figueira, mas a figueira está lá, com as suas folhas, apontando para o verão que chega, não é verdade? Mas, no dia seguinte, Pedro vê a figueira seca, esturricada. Como é possível? Se no dia anterior ela estava completamente viva, no dia seguinte até as raízes estão secas. Então, lembramos aqui que aquela primeira passagem foi para demonstrar que a figueira estava viva,
mas que no dia seguinte ela estava completamente esturricada, coisa que não é naturalmente possível. Então Jesus diz: tende fé em Deus. Amém vos digo que se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não hesitar no seu coração, mas acreditar que o que diz vai se realizar, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, todas as coisas quando pedirdes na oração, crede que as recebestes, e assim vos acontecerá. Então aqui, o que nós podemos conceber nessa passagem? Que o primeiro acontecimento está diretamente relacionado com o segundo. Era necessário que os discípulos vissem a figueira viva para depois contemplá-la completamente seca e entender que isso se deu pela vontade do Senhor. Porque Ele disse: você não vai mais gerar frutos. De fato, está seca. Mas o ponto é, o Senhor já tinha mostrado seu poder em tantas outras oportunidades. Não seria uma novidade. Ele caminhou sobre as águas. Ele ressuscitou pessoas mortas. Ele curou o leproso. Ele curou o cego. Qual é o ensinamento novo aqui? O ensinamento novo aqui é que você pode realizar isso se você tiver profunda fé. E aí ele dá um exemplo muito visual da impossibilidade concreta. A montanha, você manda ela sair do seu lugar e se lançar ao mar, e a montanha se lançará ao mar. Desde que você, ao disser isso, acredite que isso já se deu. E aí o ponto é que todos nós ouvimos isso e falamos, mas essas coisas são absurdas. Essas coisas não se dão. Então se cada um aqui começar a ter uma grande fé, nós vamos ter um mundo em colapso. As montanhas se lançando aos mares, não é? As terras se levantando, os anéis de Saturno se curvando, o sol virando gelado. Será que é disso que o Senhor fala? Porque nós percebemos, né? Houve um fato concreto. A figueira estava viva, ela passou a ficar morta. Quais são as maneiras de compreendermos essa passagem? Primeiro ponto é o que o Senhor Jesus realiza, não é realizado por qualquer um. No direto do que ele realiza, não. Porque cada um de nós tem o seu estatuto. Cada um de nós tem o seu lugar. Como ele disse para Tiago e João, e essas passagens não estão próximas à toa. Eu não posso colocar vocês no trono à minha direita e à minha esquerda, porque o trono é de quem tem o direito. E eles não tinham. Jesus não pode. Veja, Jesus não pode fazer assim, tá bom, vou dar um jeito. Não, não tem jeito. Porque nós somos constitucionalmente existentes na eternidade. Todos nós temos o seu lugar pré-determinado e eterno. Então, Jesus é um ente absolutamente extraordinário. O que ele realiza, eu e você não realizamos. Mas ele está falando do potencial de realizar coisas extraordinárias para todos. Como isso pode se conciliar? Será que nós podemos levantar montanhas e jogar no mar? Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos fazer algo mais grandioso. Sabe o quê? Romper do nosso coração, atados a eras ao pecado, ao amor de Deus. É possível para nós laçarmos o Todo-Poderoso Senhor e prendê-los ao nosso coração. Porque Bhagavan é preso, completamente acorrentado pelo laço do amor dos seus devotos. Então nós temos a possibilidade de realizar aquilo que é impossível, aparentemente, desapegar-se desse mundo e nos apegarmos aos pés de lótus do Senhor. Aparentemente não é possível, mas se nós dissemos para nós mesmos, eu sou filho do Senhor, eu sou Ansha, uma parte de Deus, eu consigo. Se eu de fato acredito nisso, vigorosamente o Senhor faz crescer em cada um de nós amor o suficiente para que sejamos conscientemente instrumentos dele. Dizia Sri Ramakrishna, o espírito maduro, o devoto maduro, o eu maduro,
é aquele que sabe que é um instrumento do Senhor. Isso não significa dizer, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que nós não sejamos responsáveis pelas nossas ações. Eu estou pegando um objeto, eu não estou pegando um objeto, eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda. Tudo isso somos nós que fazemos, evidentemente. O que o Sri Ramakrishna queria dizer é que quando você é conscientemente um devoto de Deus, um amante de Deus, as coisas que você realiza são todas como de um instrumento de Deus. É esse tipo de consciência que faz com que ninguém mais peque. O que é pecar? Errar o alvo. Qual é o alvo? A união com Deus. Então, é este o significado dessa passagem. Então, mas o Senhor dá uma característica, uma chave. E quando vos levantais para orar, perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe dos vossos passos em falso. Essa chave de entendimento está lá no Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu assim na terra. O pão de amanhã dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é na consequência de como perdoamos aqueles que erram conosco que Deus nos perdoará as nossas falhas. São as nossas falhas que nos impedem de ter amor por Deus. Então aqui está uma chave profunda para entender como podemos jogar no mar do Sansara o peso da montanha de nossos afastamentos de Deus. Esse é o significado correto desta passagem. Que nós somos capazes de transformar a realidade do Sansara em lila de Deus. Muito bem. E regressam de novo a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos aproximam-se dele e diziam-lhe: apoiado em que autoridade faz essas coisas? E quem foi que deu esta autoridade para que as faça? Veja, Jesus volta ao templo. Depois de ter causado aquela confusão toda, ele volta ao templo. Se aproximam dele escribas, sacerdotes, fariseus. O que eles perguntam? Algo muito lícito, algo muito justo, algo muito natural, algo muito aceitável, demonstrando que não eram todos odiosos seres malignos que queriam matá-lo, até porque entre aqueles estavam José de Arimateia, Nicodemos e o discípulo amado. É desta cepa de fariseus, de escribas, de sacerdotes, que estão amigos verdadeiros e devotos do Senhor. Nicodemos, vocês lembram? Vai até o Senhor, recebe a sua instrução. José de Arimateia, que consegue o sepulcro novo para o mestre, vai se arriscar e vai falar com Pilatos para pegar o corpo do Senhor. O discípulo amado, que escreve o 4º evangelho canônico, que guarda sua mãe Maria com ele. Esses eram membros do Sinédrio. Eles eram sacerdotes, eles eram escribas, eles eram fariseus. Nós temos isso no registro do Evangelho, né? Um fariseu respondeu assim e o Senhor Jesus disse muito bem, respondeu muito bem. Então existia gente boa lá, gente digna lá, gente de fé lá. Porque sempre assim, meus queridos amigos. Nunca é só um bando de abutres de um lado e um bando de pombas de outro. Nunca é assim. E essas pessoas perplexas diante do comportamento do Senhor diziam: por qual razão o Senhor fez isso? São as nossas tradições, são as nossas santas tradições estabelecendo essas relações aqui dos sacrifícios. Por qual razão o Senhor fez? Então o Senhor diz a eles: também eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me e vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Jesus inverte a posição e agora é ele que coloca os especialistas da lei em uma situação difícil. Muitas vezes foi assim, né? O Senhor recebeu questões ensaboadas, né? E aqui ele coloca para eles uma questão difícil. Por que era questão difícil? E eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: então por que razão não acreditais nele? No Senhor Jesus, porque João disse: Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou no próprio João,
que era um estigmatizado, um anatematizado da estrutura do templo. Mas se dissermos dos homens que o batismo de João, o batismo que ele fazia, não era de Deus, era apenas mundano, tememos a multidão, porque todos consideravam João verdadeiramente um profeta. Ou seja, esse diálogo entre Jesus e os sacerdotes se dava com uma plateia assistindo, ok? Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Ficaram no meio termo, né? Que talvez fosse até uma posição sincera. Realmente não sabiam. Mas aqui a conotação do texto do Evangelho é dizer que eles maliciosamente temiam. Então Jesus respondeu a eles: nem eu então vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, se eles não estavam querendo se arriscar, então ele também não se dava o desfrute de dizer a eles de onde vem a sua autoridade. Ele vai dizer de onde vem a sua autoridade quando ele estiver sendo julgado pelo tribunal eclesiástico, na qual ele vai dizer que vem a sua autoridade do Pai, do seu Pai, do divino Senhor. Não é? Muito bem, meus amigos. Lemos então esse 11º capítulo do Evangelho de Marcos. Sempre coisas muito luminosas, coisas muito poderosas para se refletir. Eu espero que cada um de vocês possa tomar essa leitura com um profundo senso de interioridade e investigar o quão mais próximos ou distantes estamos das luzes do Senhor Jesus. Que a graça do bendito Senhor, então, esteja conosco nessa meditação profunda. Essa meditação é adoração a Deus também. Que vocês possam ler, ouvir os episódios anteriores e que possamos estar juntos aqui na próxima semana para o episódio 12, capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.